Deus te abençoe. Então tá, livro do Gênesis capítulo 8, versículo 20, diz exatamente assim, o verso 20. Depois Noé construiu um altar. A minha Bíblia talvez seja um pouco diferente a versão, mas fique tranquilo, viu, amados? É o mesmo significado. Então vamos lá. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. E tomando alguns animais e aves, todos puros, ofereceu como holocausto queimado sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma, o Senhor recebeu o aroma e o sentiu muito agradável, a adoração, e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal desde o nascimento, e nunca mais destruirei todos os seres nos quais há fôlego da vida, como fiz desta vez, enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão os seus círculos naturais. Amém? Bendito Deus, eu peço que nos traz a palavra aos nossos corações. Estou aqui e não passo de um fragmento, Pai, de terra. Peço, Senhor, uma vez mais, fale conosco. Amém. Podeis sentar, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, é uma responsabilidade muito grande ministrar a palavra, até porque trata-se da palavra de Deus. Então toda palavra que um orador ou um pregador transmite por detrás deste púlpito, ela tem que ser de fato uma palavra diretiva e não ofensiva, mas sim uma palavra que produz crescimento no corpo, no todo. Eu não acredito nessa questão que muitos dizem assim: bom, se Deus falar com um ou com duas, para mim está tudo tranquilo, me dou por satisfeito. Não. O prazer de Deus é falar com todos. Quando o pregador está pregando, Deus está falando por meio dele a todos. Agora, escutar, ouvir e pôr em prática, aí depende de cada um de nós. De cada um de nós. Eu falo isso e recordo muito bem de um certo pregador que pregava em uma igreja, e o porteiro daquela igreja tampou um dos seus ouvidos, e o pregador incomodou com aquele porteiro tampando os seus ouvidos. Ele disse: mas como pode isso? Será que o rapaz, o obreiro, não está gostando da mensagem? E ele parou a mensagem e perguntou para o porteiro: vem cá, meu querido, a mensagem está lhe incomodando porque você está tampando o ouvido para não ouvir? Ele disse: não, meu querido amigo pregador, tudo que você está pregando estou recebendo no Espírito, estou sendo edificado, estou tampando o ouvido porque há um ditado lá fora, que tudo que entra aqui sai aqui, então eu quero que desça para cá. Porque o salmista Davi disse: eu guardei a tua palavra para eu não pecar contra ti. Amém, amados? Então, nesses dias eu tenho procurado não ser pregador, mas profeta. E eu acabei com esse negócio de estar no meu gabinete preocupado com a palavra com que irei pregar. O meu dever devocional é praticado diariamente. Eu preciso estar em conexão com Deus, e isso é só por meio dos meus momentos devocionais. Eu penso que pregador, ou seja lá quem for, qualquer crente, ele não deve ir para as redes sociais e dizer: estou indo orar. Ninguém precisa saber que você está indo orar.
estou indo estudar a Bíblia, ninguém precisa saber. Isso é uma questão muito pessoal, né? Eu costumo dizer que em uma festa todo mundo é apresentado, principalmente os que estão em destaque, os que são convidados da noite, todos são apresentados, né? O músico, o tecladista, o baterista, o pregador da noite, o cantor da noite. Mas o crente que ora, ninguém apresenta, porque quem apresenta o crente que ora é o céu. Aleluia, é o céu que apresenta o crente que ora. Então essas questões são muito pessoal, muito pessoal. Então, desde então, eu tenho procurado buscar de Deus para minha sobrevivência, todo dia uma palavra, para o meu conforto, para o meu crescimento, para me manter de pé. E o bom, queridos pastores, que Deus sempre tem uma palavra, Ele sempre compartilha conosco uma palavra. Então, nesses dias, eu tenho procurado não só pregar, eu tenho procurado compartilhar aquilo que Deus tem falado a mim. Aleluia. Por isso eu quero que você fique tranquilo e receba no Espírito o recado, porque é para o crescimento espiritual. Na verdade, a temática do culto de quinta-feira, né, é propício, é quinta da vitória. Então, a gente vai aqui pelos textos sagrados, pela revelação do Espírito, encontrar alguns pontos principais para que tenhamos uma vida vitoriosa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pois bem, antes de eu começar a pregar, deixa eu lhe contar como que surgiu esta mensagem que eu vou ministrar esta noite. Tudo começou através de um sonho. E depois eu estava na igreja e Deus disse para mim: o meu altar está desconcertado. Quando Deus disse para mim, o meu altar está desconcertado, eu, como pastor da igreja, olhei para os obreiros, olhei para essa plataforma que nós chamamos de altar e pensei, sim, Senhor, mas que pecado estamos praticando para que o Senhor me diga isto, que há um desconcerto aqui em nós. Deus disse: pedras espalhadas. Deus falou isso comigo no púlpito da igreja. Tinha um ministro ministrando no dia lá na nossa igreja. E quando foi na noite, eu tive um sonho. E esse sonho, eu sou difícil sonhar. Diz que eu estava em uma cidade de São Paulo. E eu era o pregador da noite. E tinha alguns pastores que eu conhecia sentados na frente. E alguém dizia: olha, aquele pastor lá está com ciúmes de você, porque você está do lado do homem. Falei: que homem é esse, Jesus? Aí eu olhei, era o nosso pastor, presidente, pastor da Assembleia de Deus, Adebras, de São Paulo, que é o pastor Samuel Ferreira. Um sonho. Ele estava do meu lado, para mim eu não sentei ao lado dele no sonho. Aí eu disse: mas para mim ele é uma pessoa normal. E alguém disse: olha ao lado que ele está. E eu comecei a ministrar, me deu a oportunidade, e a igreja lá é muito grande, né? E o pessoal começou aquele entre-sai, aquele buchiche, aquela conversinha. E eu tentando aqui chamar atenção na palavra, até que Deus me deu o tema. Quando eu disse no sonho, a mensagem que eu vos prego nesta noite é: trocando vinho pelo óleo. Irmãos, eu ministrei no perfil do pastor Borges. Quem conhece o pastor Borges sabe que ele é um pregador eloquente, né? E nisso eu vi o povo se aquietando. E quando eu fiz um convite para um quebrantamento, para um concerto, todos se curvaram. Eu acordei maravilhado com este sonho, com esse tema. Não é o tema da noite. O que estou dizendo é que Deus me fez saber que estilo e mensagem que Ele quer que nós pregamos nesses dias. Porque é do interesse de Deus que a igreja esteja bem em todos os níveis, principalmente no espiritual, principalmente na sua vida com Ele. E foi daí que Deus começou a me levar por este caminho, a entender o que é um altar desconcertado. Convencionalmente falando, um altar na Bíblia
era feito de pedras. Todas as vezes que iria se oferecer um sacrifício, primeiro tinha que se ajuntar as pedras. Nós temos uma referência clássica, que é no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, que quando chega a vez de Elias, o que Elias faz? Ele ajunta 12 pedras. Ele reconstrói o altar que está desconcertado. E essas 12 pedras representam cada tribo dos filhos de Israel. Cada tribo de Israel. Então perceba bem, o altar muitas das vezes consertado não quer dizer que há pecado, quer dizer que há desunião no meio do povo de Deus. E quando eu falo povo de Deus, não pense em você que eu estou aplicando isto a um rótulo. Eu não sou defensor de rótulo. Eu pertenço à igreja lavada e remida no sangue. Quando eu digo a igreja, estou dizendo aquela que o Senhor de lá enxerga aqui, os filhos que estão congregando em algum lugar. Para a organização nós temos o chamado de denominações, e cada um congrega em uma denominação. Mas Deus não enxerga pela placa, Ele enxerga pelo sangue, Ele enxerga pelo selo. Aonde tem um filho de Deus, preste grave o que eu vou lhe dizer, tem um selo do Espírito nele. Paulo um dia disse: olha, vós sois selado com o selo do Espírito. Irmãos, eu fui pesquisar isto. Quando Paulo fala do selo do Espírito, Paulo está falando exatamente devido aos móveis de Roma, que ele conhece muito bem. Todos os móveis, todos os patrimônios de Roma têm um selo de Roma, e no selo está escrito: propriedade de Roma, não toque. Você pode olhar, você pode admirar, mas não toque, não ponha a mão, pertence ao imperador. Quando Paulo olha isso, quando ele vê isto, ele tem uma revelação na hora. Mas peraí, quem tem um selo é a igreja. Aleluia. Quando o diabo olha para um filho de Deus, ainda que ele queira tocá-lo, ainda que ele queira se apossar dele, há um selo de Deus em você. E acredite em você, com essa escrita: propriedade exclusiva de Deus, não toque. Aleluia. A igreja do Senhor é conhecida por este selo, por esta marca, por este sangue. Aleluia. Por isso, quando eu falo igreja do Senhor, eu estou falando em um contexto generalizado, eu não estou falando em um contexto local. E nesses dias Deus tem falado muito com a gente. Deus tem cobrado muito da gente. Eu ministrei domingo e falei uma palavra, e ouso falar nesta noite. Razão, motivo pela qual nós estamos aqui. Tem muita gente com medo de morrer. E acredite você, a única forma de chegar ao céu é por meio do arrebatamento ou por meio da morte. Então é algo que a gente um dia, querendo ou não, vamos se encontrar com ela. Então para Deus a questão não é morrer. Todos os pais têm vontade que o filho volta para casa. Aleluia. Todo pai tem o prazer de receber o filho de volta. Você acha que o pai não está com saudade de você na casa dele, não, crente? Hã? Você não acha que o pai... Esta é a proposta. Esta é a proposta. Eu disse algo domingo, irmãos, por uma ou duas. Por que nós não morremos no ano passado? Porque eu perdi amigo, perdi parentes. De uma ou duas. Ou ainda não completamos a obra que Deus confiou a nós. Vou repetir. Ou ainda não completamos o serviço que o Senhor confiou a nós. Oh, aleluia. Porque tem muita gente dizendo que faz a obra de Deus. A pergunta é: está fazendo mesmo? Queremos vitórias do Senhor. Queremos o melhor de Deus em nossa mesa. Usamos referências bíblicas para nos satisfazer. Não, Deus diz que nós comeremos o melhor da terra. É fato. Eu tomo posse, mas a questão é: eu estou fazendo o meu dever de casa? Eu estou cumprindo o meu papel de obreiro? Eu estou cumprindo o meu papel de crente?
dou glória até umas horas, outros dizem aleluia, eu sou mais barulhento, querido. Não confunda as coisas. Jesus um dia disse assim, já na oração, antes dele entrar na oração pelos discípulos, no capítulo 17 de João, no versículo 4, Jesus vai falar assim: Pai, eu peço que o Senhor me dê aquela glória que eu tinha contigo antes, porque eu te glorifiquei na terra, concluindo, terminando, concretizando o serviço que confiaste a mim. Aleluia! Eu vou repetir. Jesus disse: Pai, devolva-me aquela glória que eu tinha contigo antes, porque eu terminei, aleluia, eu glorifiquei o Senhor, terminando o serviço que a mim confiaste. Então, meu querido, a pergunta é: tu tem glorificado a Deus com o serviço que Ele confiou a você a fazer? Ou tem sido covarde? Porque por uma ou duas, ou não terminamos o serviço que Deus nos confiou, por isso Ele nos mantém aqui, ou ainda não estamos preparados, porque se morrer, Deus já sabe, é perigoso não vir para cá, porque a atitude, a vida que leva, o comportamento que se tem, não é comportamento de um cidadão do céu. Aleluia! Por isso que Deus nesses dias tem puxado a minha orelha, e desde então eu acabei com esse negócio de querer impressionar. Eu acabei com esse negócio de querer trazer uma novidade para a igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Se nós estamos desprezando o mais simples, o mais básico, aquilo que mantém, aquilo que sustenta, e a gente quer novidade todo dia, a gente quer inventar todo dia a gente quer uma coisa nova. Não, eu não vos trago uma coisa nova, a palavra que eu vos prego é a mesma. Deus ainda requer santidade, arrependimento e conserto da tua noiva. Aleluia. Um aspirante pregador de Goiânia me ligou e disse assim: pastor, eu vou ministrar num congresso de jovem, que mensagem pregar para eles? Eu disse: querido, você conhece o Pentateuco? Sim, os primeiros 5 livros da Bíblia. E ele aqui já esboçar para mim. Calma, meu querido, calma, vai devagar. Você sabe qual foi o último sermão de Moisés? Ele parou, não sei, foi Devarim, Deuteronômio, que para nós o significado é repetição da lei, ou das leis. Ele organiza toda a mensagem que ele vinha pregando há 40 anos, para deixar para essa geração nova. Uma geração morreu no deserto, e eu penso que, aqui é um pensamento meu, que Deus fala assim: Moisés, prepara o povo precisa atravessar o rio, precisa tomar posse da cidade, da terra prometida. Tu não vai entrar, mas prepara o povo, transfere o teu cajado para Josué. Josué, a partir de hoje, a partir de agora, vai ser o pastor da igreja. Transfere o cajado e prepara o povo para ser obediente a Josué, e entrega a mensagem para o povo. Sim, Deus, mas que mensagem que eu prego para o povo? Porque a mensagem que eu vim pregando aí há 40 anos, a geração que saiu comigo morreu no deserto. Aí parece que eu escuto Deus chegando até o ouvido de Moisés dizendo: a geração pode ser nova, mas a mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma. Ontem nós estávamos ministrando e eu falei sobre carro novo. Quando Davi constrói um carro novo, Davi está copiando os filisteus. A igreja não precisa criar nada novo. A igreja precisa voltar para o propósito original. E que propósito é esse, pastor? Vida de oração, vida de jejum, vida de comunhão com Deus. Aleluia! Mas isso só se faz voltando ao começo. Por isso que a palavra da noite é reconstruindo o altar, reconstruindo o nosso relacionamento. O texto que nós acabamos de ler é a primeira vez que a palavra altar aparece na Bíblia. Não é o primeiro sacrifício, mas é a primeira vez que o nome altar aparece na nossa Bíblia. Construído por Noé. Observa que
Este altar fez Deus mudar o plano e não o propósito. Deus não muda o propósito. Quando Deus determinou destruir o povo, e Deus estava irado, e irado aqui é nervoso mesmo, nervoso, pastor, Deus fica nervoso. Tem aqueles que despertam um sorriso em Deus, e tem aqueles que despertam a ira em Deus. Tem ou não tem? Tem. Quando Deus está nervoso, olhando para aquela população, para aquele povo que só prostitui, que só peca, que só blasfema, vive uma vida dissoluta, de qualquer jeito, Deus toma uma decisão: vou destruir. Vou destruir. Mas quando Deus toma essa decisão, alguém lá embaixo faz Deus sorrir. Porque aquele alguém lá, a conduta dele é diferente. A vida dele é diferente. Eu não sei o que Deus está para fazer com esta nação, com este mundo, mas uma coisa é certa: punição é para a nação ímpia e para rebelde, mas para os filhos de Deus, Deus tem sempre um lugar reservado de proteção. Preste atenção. Quando Deus decide destruir, Deus já tinha alguém de pé para continuar o propósito. E eu prego nesta noite para uma geração que Deus vai levantar para continuar o propósito. E por que o propósito precisa continuar? Porque a igreja precisa voltar ao altar, e só no altar terás a revelação novamente que a nossa morada não é aqui, a nossa morada é lá em cima. Quantos embaraços, pessoas que só correm atrás de coisas para si, brigam por coisas que perecem. E a tua vida com Deus? Deus nos chama para ter um relacionamento, e isso começa no altar. Aqui é a primeira vez que um altar é construído, e observa que Deus desce para sentir o aroma da adoração, e Deus muda o plano. Não vou destruir mais, mas condições para Deus não destruir, Ele precisa encontrar alguém no altar, Ele precisa encontrar alguém adorando, Ele precisa encontrar alguém fazendo a diferença. Aleluia, presta atenção. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta, não me responda. Deus tem te encontrado aonde? Quanto tempo você passa com Ele? Não vem dizer para mim que não tem tempo. Não percebe que você está atrasado? Deveria estar muito mais lá, na frente. Mas fica aí paralisado com coisas aqui, brigando, discutindo com coisas aqui. Querido, há muita coisa para fazer. Há um noivo de pé querendo casar, e a noiva parece que está desapercebida. Há um noivo ansioso para buscar a tua noiva, e a noiva discutindo entre si, a noiva brigando entre si, obreiros brigando entre si. Mas Deus nesses dias nos puxa a orelha para dizer: ó, filhos meus, volta para mim. Aleluia. Pastor, que palavra é essa? Eu estou esperando vitória. Sim. Se você pegar essa palavra no Espírito, tu terá uma vida vitoriosa a partir de hoje. Presta atenção. Altar. Fala de ajuntamento. Não estou falando de púlpito. Estou falando de vida. Estou falando de unidade. Unidade. Estou falando de um mesmo propósito. Altar é lugar de um mesmo propósito. Altar é lugar em que se falam a mesma língua. Altar é o lugar onde não se discute filosofia, não se discute política, não se discute outras coisas. Se trata somente das coisas concernentes ao reino de Deus. Altar não desabafa, não joga confete.
mexe. Se prega a palavra genuína, poderosa, que transforma, que salva, que liberta. Não é lugar de competição, não é lugar de divisão. Sabe, irmãos, quando o altar tem unidade, oh meu Deus, isso aqui é forte. Aí lá vem o salmista: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Olha o referencial, presta atenção, olha o referencial para unidade, olha o referencial para união, chamado óleo. Aleluia. E Deus me deu um sonho, trocando o vinho pelo óleo. O vinho, em algum lugar na Bíblia, pode ser referência ao sangue, sim, mas na maioria das vezes o vinho é referência à carnalidade, aos prazeres mundanos. Mas o óleo, todas as vezes que se encontra na Bíblia, fala de unção, fala de poder, fala do Espírito. Olha o referencial para unidade. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como que o óleo, a unção, o Espírito que se apossa do obreiro, de Arão, e vai descendo a barba, vai chegando até a orla do seu vestido. Ou seja, a unção que começa no pastor tem que estar na vida dos obreiros, tem que estar na vida da igreja, porque a unidade faz isto. Oh meu Deus, não existe culto sem graça, não existe culto sem unção. Existe crente vazio, desligado, desunido, arrogante, petulante, rebelde. Mas Deus nos cobra hoje: reconstrói a tua vida. Tu estás perdendo tempo fora do altar. Reconstrói a tua vida. Oh, massa. Oh, altar. Porque tem altares por aí, meu querido pastor, que parece mais Torre de Babel. Torre de Babel. Deus não chamou o homem para construir torre, Deus chamou o homem para construir altar. Torre de Babel é confusão. Torre de Babel é confusão. Deus desce para observar o serviço dos homens lá no capítulo 11 do Gênesis. Aí Deus percebe que eles estão construindo uma cidade. Aí tudo bem, legal, estão construindo uma cidade, estão formando uma sociedade. Mas Deus percebe que eles estão construindo tijolos. Legal, olha aí o nascimento de uma indústria. Tijolos, nós já sabemos de onde veio o tijolo. Mas de repente ver Deus, o homem falando assim: ei, vamos fazer aqui uma torre, até que essa torre chegue até o céu, para que o nosso nome seja lembrado, para que o nosso nome seja honrado. Aí Deus percebe: mas peraí, se tivesse construído um altar para honrar o meu nome, tudo bem, mas fazer torre para ser honrado, aí não, querido. Deus desce e confunde as línguas. Preste bem atenção que eu vou dizer. Se não fala o mesmo propósito, se não fala a mesma língua de Deus, se não está de acordo com os desígnios de Deus, se não está de acordo com os conselhos de Deus, é perca de tempo. Não há por que falar a mesma língua. Diz o próprio Deus: não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. É do prazer de Deus estar de acordo com você. Oh, vai, ô Sé. Oh, se não fala a mesma língua, não há por que continuar o propósito. Por um espaço de por um espaço de 2000 anos, o homem falava a mesma língua. Deus disse: olha, se esse povo está fazendo essa torre e não é para me honrar, o que mais eles podem fazer? E Deus confunde as línguas. Deus acaba com o projeto deles. Mas eu gosto de chamar o caminho missionário de Deus. Deus sempre está procurando alguém. Isso aqui é uma força de expressão. Deus não tem dificuldade de encontrar pessoas. Isso aqui é só para você entender a linguagem de Deus.
Deus nunca teve no coração, lê a Bíblia que tu vai entender isto é revelação. Nunca esteve no coração de Deus construir e levantar nações, mas sim família, sim o povo dele. A igreja é exatamente o projeto do Pai, para trazer ao propósito original. Paulo disse lá em Efésios, dizendo: olha, vós agora sois cidadãos do céu. Antes eram estrangeiros, antes eram forasteiros, mas hoje são co-herdeiros dos santos e membros da família de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Aqui tem membros da família de Deus? Aqui tem membros da família de Deus? Aleluia! Então preste atenção, membros da família de Deus falam a mesma língua. Versículo 10, capítulo 1 de 1 Coríntios, Paulo disse: irmãos, eu peço aos irmãos que não haja entre vós dissensões, mas antes que falem a mesma língua, antes tenha o mesmo propósito. Mas para isto acontecer, você precisa estar no altar. Você precisa voltar para o altar. Deus os chamou para viver no altar. O fogo não tem que acender de vez em quando. Não é de vez em quando, o fogo tem que arder continuamente aí dentro. Essa conversa de que está fraca é porque está faltando fogo. Essa conversa, eu vou desistir, pastor, é porque está faltando fogo. Viu? Essa conversa que está com sede do pecado é porque está faltando fogo. E eu me atrevo em dizer o seguinte: todo mundo que ainda tem sede de beber a lama suja do mundo é porque ainda não bebeu da água direito. Porque Jesus disse: aquele que beber da minha água nunca mais terá sede. Oh glória! Oh glória! Alava Soramanda. O significado do altar, na sua linguagem original, que é o hebraico, é lugar de matança. No grego, é lugar de sacrifício. Então perceba, Evangelho promete vida, mas para que a vida reine, tu tem que morrer no altar. Presta atenção. Eu quero finalizar, não quero prender muito o seu tempo. Eu pregando uma mensagem hoje para você sair daqui direcionado. Não precisa nem de eu lhe chamar aqui na frente. Eu estou parando com esse negócio, vem na frente. As pessoas vêm só para não passar vergonha na gente. Não. Eu quero que você chegue na tua casa, entra no teu quarto e renova a tua aliança com Ele. Levanta na madrugada, renova a tua aliança com Ele. Confesse para Ele e recomeça a tua vida, porque ainda dá tempo. Porque ainda dá tempo. Deus nos chamou para o altar. A segunda vez que você vai ouvir o nome altar vai ser no capítulo 12 do Gênesis. E Abraão constrói no decorrer da sua vida 4 altares. Eu penso que poderia ter feito mais. Só no capítulo 12 são 2 altares. Eu não vou falar do significado, porque o tempo não me é permitido. Mas eu quero só concluir aqui dizendo o seguinte: preste bem atenção. Deus chama Abraão, primeira coisa que ele faz é altar. Abraão muda de um lugar para o outro. Ele está na sua casa e faz um altar. No versículo 10 do capítulo 12, Abraão sai do altar e vai para o Egito, porque está com medo de passar fome. Você não vai ver Deus mandando ele descer para o Egito. Não está escrito. Na terça-feira eu trouxe uma palavra na igreja, o pastor Borges estava lá. Eu falei sobre os cuidados de Deus sobre os filhos de Israel no Egito, quando José estava lá. Faraó, preste atenção, Faraó passou a ser dono de todo o dinheiro do Egito,
Faraó passou a ser dono de todo o gado, de todos os animais do Egito. Faraó passou a ser dono de todas as terras do Egito. Faraó passou a ser dono de todos os homens do Egito, vírgula. Havia uma nação lá que não comia na mesa de Faraó, mas José o sustentava. Havia uma nação lá que não prestava reverência a Faraó, porque essa nação é a nação de Israel, e nação de Israel é o primogênito de Deus. Primogênito de Deus é o queridinho de Deus, e todos aqueles que são queridos de Deus, Deus cuida. Então toma nota disso, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Escute. Pastor, está uma carestia danada, a pandemia, é desemprego, pastor, o que nós vamos fazer? Deixa eu lhe perguntar, a quem você pertence? Você pertence ao Egito ou você pertence a Deus? Tá? Deixa o Egito se desesperar, deixa o Egito vender o que quiser vender. Os filhos de Deus serão cuidados por Deus, tratados por Deus. Deus sustentará a tua vida. Abraão desce para o Egito. Quem mandou Abraão descer para o Egito, irmão? Mente. É minha esposa. Coloca a vida da esposa em risco para salvar a vida dele. Correndo aqui, mas o bom diz que Deus intervém. E Abraão volta do Egito. No versículo 4 do capítulo 13, Abraão volta ao altar, da onde ele nunca deveria ter saído. Ainda no capítulo 13 ele constrói um outro altar. Mas depois do capítulo 13 até o capítulo 21, você não vai ver mais Abraão construindo altar. Por isso que eu disse, meu querido pastor, ele construiu 4 altares, deveria ter feito mais. E dá uma olhadinha na trajetória de Abraão depois que ele constrói o seu último altar. Dá uma olhadinha. No capítulo 15, Deus diz para ele que ele vai ser pai de um filho, e que este filho será o seu antecessor. Esse filho será que irá herdar tudo que ele tem. Ele escuta Deus. Deus faz uma aliança muito forte com Abraão no capítulo 15. O texto diz que Deus manda Abraão pegar uns animais, matar, cortar pedaço de cá, colocar pedaço de lá, e Deus passa no meio. E isto tem uma tradição antiga dizendo que isso era um tratado de homem. Quando eu fazia um trato com o pastor, eu pegava uns animais, cortava, colocava parte de um lado, parte do outro, e passava no meio e dizia: pastor, ficarei como esses animais se eu não cumprir a minha palavra contigo. Deus está dizendo: Abraão, eu vou cumprir a minha palavra contigo. Se Balaão nunca disse a verdade, ele foi obrigado a dizer: ele não é filho de homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se ele prometeu, toma posse. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Presta atenção. Capítulo 16. Abraão chega em casa, acabou de ouvir Deus, vai ouvir a mulher. Isso lhe custa 13 anos de silêncio. O homem sai do altar, vai trazer as boas novas para a mulher. Deus diz que nós seremos pais. Ela diz: nós estamos velhos. Pega Agar, a egípcia. Voltou para o Egito de novo. E isso, presta atenção. E isso faz Deus ficar em silêncio por 13 anos. Tem muita gente dizendo: eu vou fazer, pastor, porque estou orando há um ano e Deus não falou comigo. Não tenha silêncio de Deus como resposta. Até o próprio Deus se cala para ver o que vai fazer, e você sair falando aí de boca aberta, fazendo o que bem quer. Cala-te. Escute mais. Deus parou, ficou 13 anos. O jeito ético de Deus puxar a orelha no capítulo 17, depois de 13 anos: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. No capítulo 18, capítulo 19, Deus visita Abraão e almoça na casa dele. Capítulo 20, Abraão uma vez mais vai descer mais um pouquinho
vai mentir mais uma vez que Sara é sua irmã. Coloca a sua esposa em risco para salvar a vida. E Deus intervém e fala: olha, Abimeleque, não toca nela porque ele é profeta. Abimeleque, e ele vai interceder por você. Eu quero concluir aqui. No capítulo 21, Isaac nasce. Abraão, no 8º dia, faz banquete. Nada contra o aniversário do menino. Nada contra o pastor Giovanni Galdino. Nada contra. Se vai fazer banquete, pastor Israel gosta, convida. Pega meu telefone depois. Tá? Nada contra o banquete. A pergunta é: cadê o altar? Cadê o altar? Nada contra comemorar o aniversário do menino Abraão. Cadê o altar? No capítulo 21, aquele que foi chamado para o altar agora quer viver uma vida de banquete e banquete. Nada contra, meu querido. Deus vai prosperar muito a tua vida, e isto vai fazer com que você muda cada vez mais o hábito, a qualidade de vida. Vai passar a comer melhor, vestir melhor, mas isso não pode tirar de você o altar. Isso não pode tirar de você a comunhão. Isso não pode tirar de você o Espírito. Eu fico triste com um povo que diz assim: eu tenho saudade da igreja de barraca. Era o fogo, era mais. Para com isso, hipócrita. Aleluia. Como que se o templo bonito tirou a glória? É você que ficou exibido demais. Tu acha que, por mais bonito que nós tenhamos templo no Brasil, tu acha que se compara com o tabernáculo que Deus fez no deserto? Olha o tanto que Deus é chique, irmão. Você tem noção a quantidade de ouro que estava envolvido naquele tabernáculo? Muito mais chique do que qualquer templo na atualidade. O seu patamar de vida, a qualidade de vida que Deus vai lhe dar, pode ser que amanhã você esteja mais rico do que hoje, pode ser que amanhã você esteja morando bem. Isso não pode tirar de você o altar. Isso não pode tirar de você a unção, o Espírito Santo. Pelo contrário, tem que te fazer mais e mais crente, porque a graça do Senhor é sobre a tua vida. Sabe o que eu amo? Estou terminando, irmão. Sabe o que eu amo em Davi? É porque Davi, antes de ser rei, antes de sentar no trono, ele foi funcionário do rei Saul. Mas ele era antes, sabe o quê? Pastor. E mesmo sendo funcionário do rei, ele não deixou de ser pastor. Lá diz que ele ia lá servir o rei e voltava para cuidar das ovelhas de seu pai em Jerusalém, em Belém. Hoje eu vejo uns crentes que vai subindo de cargo lá fora e vai desprezando o serviço aqui dentro. Eu vejo os pastores sofrendo, gente dizendo que está cansado. Pastor, esse ano eu quero folga. Então morre, crente. Então morre. Eu quero descansar. Aí começa a culpar a posição. Não, porque o serviço está muito pesado lá fora, querido. Lá é só para garantir o pão na mesa. Aqui é para garantir a vida eterna. Se você não se preocupar e não assumir a sua responsabilidade, você pode morrer. Porque responsabilidade gera compromisso. Ele ia lá, cuidava das ovelhas. Você pode ser professora lá fora. Aqui dentro você pode ser diaconisa, pode ser diácono. Você pode ser qualquer coisa lá fora, profissionalmente falando. Mas aqui dentro você tem que ser servo. Lá fora te dá um dinheiro para pagar suas dívidas que logo acaba. Aqui lhe dá vida eterna. Volta para o seu posto de trabalho. Reassume a tua posição. Recomece no altar. Aleluia. E eu finalizo com você de pé. Fique de pé. Oh. Glória. Aleluia. Oh. Leicos. Belficos. Aleluia.
faz aliança com o rei filisteu, rapaz. É desse jeito, aleluia. Oh, Deus. Aí Deus vai pedir ele seu filho Isaque. Deus fala agora, volta para o propósito original. O que o Senhor quer de mim? Pega teu único filho, a quem tu muito amas, aquele a quem você agora só vive para ele. Você já pensou? Tem gente que coloca, presta atenção, coloca a culpa em tudo. Ah, pastor, eu não vou na igreja por causa do filho, eu não vou na igreja por causa disso. Você já pensou se Deus começasse a tirar todos os impedimentos da nossa vida que a gente acha que é impedimento? Deus ia começar a matar filho, Deus ia começar a matar marido, matar esposa. Já que o filho impede você estar aqui, eu mato ele. Você já pensou? Pega teu único filho e traz a mim, e traga a mim. Lá vai ele calado. E alguém lá em Goiânia me perguntou: pastor, mas não era 2 filhos que Abraão tinha? Não era Ismael e Isaque? Por que Deus chama de único filho? Eu falei: você sabe que Ismael foi gerado fora do propósito? Você sabe que Ismael foi gerado fora do altar? Tudo que é gerado fora do altar, tudo que é gerado fora do propósito é desconhecido por Deus. Tudo que é gerado fora do altar pode funcionar por algum tempo, porque tudo que funciona sem a aprovação de Deus não dura muito tempo. Por isso que nós temos que viver a nossa vida aqui, em Deus, no altar do Senhor, buscando dele, vivendo para ele. Tu não tem ideia do que Deus tem para ti, mas primeiro volte a fazer o que ele quer de ti. Recomece a tua vida reconstruindo no altar. Deus me trouxe aqui hoje para lhe dizer nesta quinta da vitória: quer viver uma vida de vitória em vitória? Quero, pastor, então viva de altar em altar. Viva de altar em altar. Não vem com essa que não sabe orar, que não sabe jejuar, que não sabe ler Bíblia. Em nome de Jesus, toma brilho, toma posição e recomece. É noite de recomeço. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Fala com ele. Busque ele. Recomece com ele. Meu Deus. Lembranças do passado. Aqui está a tua noiva, retornando ao altar espiritual. É noite de reconstrução, é noite de se refazer. Oh, meu Deus, que não quer na gente acreditar. E quase fala com ele. Sem se jogue na presença dele. Se rasgue na presença dele. Derrame lágrimas na presença dele. Se encha da presença dele. Oh, filho de Deus, levanta-te, resplandece-te. E vê que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Receba o Espírito. Seja cheio do Espírito. Aqui no altar. Receba o Espírito. Seja cheio do Espírito. Aí na nave. Seja cheio do Espírito. Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz, e exceto que prova de honra, revestida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Segura aí. Fica ligado.
profetizar. Presta atenção. Há um tempo de reconstrução nesta casa. E esse tempo chegou. Aleluia. 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 Tudo que se levantou para escandalizar esta casa, o papai já jogou por terra, pastor Giovan Galdino. Prepara, homem. Abai Colsé. Quiseram envergonhar teu nome na cidade. Quiseram jogar teu nome no lixo. Bem, ou sei, mas presta atenção. Não estou jogando confete, estou dizendo o que Deus está mandando lhe dizer. Tu não caíste nesta cidade de paraquedas. Deibacei, condei, abai, rous. Tu tem falado comigo. Eu escuto o teu gemido. Dei conserraba. Debaixo. Estou tirando do caminho uns impedimentos. Estou limpando a estrada. E reconstruo a tua moral, o teu nome. Porque eu, Rabiaçaçuquebaço, o Senhor te digo, ainda uma cadeira reservada. Mas homem, neste gesto de humildade, debaixo da minha mão, cheio da minha unção, há muita coisa para fazer, há muita gente para tu levantar, há muita família para você ajudar, porque eu te levanto nesta cidade. Rabas, Loucai Dabacé, Ramas. Há um tempo novo para esta casa. Há um tempo de prosperidade para esta casa. Sim, sim, eu vejo isto. Eu vejo isto. Eu vejo isto. Eu vejo isto. Vai, meu Deus. Tu vai começar no altar. Covid não vai te matar. Praga nenhuma vai te pegar. Esse ano, ainda que a mídia está só dizendo coisas ruins, tu é portador de boas novas. Prepara-te para ser profeta de Deus e começa a profetizar as bênçãos de Deus nesta casa, porque um tempo novo chega para esse lugar, um tempo de prosperidade chega para esse lugar, um tempo de cura chega para esse lugar. Deus vai sacudir esta casa. Deus vai sacudir esta casa. Receba, receba, receba. Tenho uma condenação para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz, exceto que provas virão. Adore, 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 meu filho, adore, minha filha, adore, meu filho. Ah, papai.